Eu sou Isaac Neves, sou estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria, onde também faço parte do Grupo Farol. A ressurreição de Cristo está no centro da crença cristã. Por isso, é muito importante que nós tenhamos a certeza de que ela de fato aconteceu, para que a nossa fé tenha esperança. Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre as evidências e chances para as quais a ressurreição de Jesus é de fato verdade. Lhe convido, então, a assistir essa aula, mas antes peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder novas notificações e compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Bem, o que nós vamos ver hoje? Primeiramente, vamos entender o que é a ressurreição. Vamos dar uma olhada nos relatos bíblicos que atestam o que aconteceu com Jesus depois que os discípulos pensaram que ele tinha ressuscitado. Vamos ver evidências que nós temos a favor da ressurreição de Jesus, as hipóteses que podem explicar essas evidências que nós temos em mãos, e por último concluímos para perceber se realmente a ressurreição é um fato histórico atestado. Bem, primeiramente, o evento da ressurreição de Jesus. Como todos nós sabemos, há cerca de 2000 anos atrás, na Judéia, uma província romana, viveu um homem chamado Jesus de Nazaré. Esse homem, Jesus, se anunciou como o Messias esperado da religião judaica. Ele foi um pregador itinerante que pregava, realizava milagres e levava as pessoas ao arrependimento, batizava as pessoas também. Mas ele foi acusado de blasfêmia pelas autoridades religiosas, e então foi condenado à morte por crucificação pelos romanos. É um fato bem atestado e é praticamente unanimidade entre os historiadores que, de fato, este homem existiu e foi condenado à morte. Porém, seus apoiadores começaram a declarar que este havia ressuscitado dos mortos, e atestaram isso em uma série de livros, que nós chamamos de Novo Testamento, e iniciaram um movimento religioso que viria a ser o cristianismo. Bem, para nós vermos se de fato aquilo que foi dito por esses discípulos é verdadeiro, nós temos que ir parte por parte. Primeiramente, temos que saber o que significa a palavra ressurreição. Ressurreição é uma palavra que vem do latim resurrectio, e no grego a sua versão é anastasis, anastase. Tem uma versão em português que é anastase. Esse termo tem como definição mais aceita o ato de um ser que retorna a viver de uma maneira corporal depois de passar pela experiência de morte. Ou seja, não é uma ressuscitação, uma sobrevivência, uma ressuscitação médica, mas é um milagre, é uma atitude de um ser que estava morto atestadamente, ele volta a estar vivo de uma maneira corpórea, de uma maneira física. Enter White escreve que quando nós falamos de ressurreição no contexto da época de Jesus, a gente não está falando de sobrevivência e também não estamos falando de uma experiência espiritual posterior desconectada do mundo físico. Nós não estamos falando de alguém que passa a viver num mundo após a morte. É simplesmente uma pessoa que de fato estava morta e voltou à vida de uma maneira atestável. Bem, para os gregos e para os romanos, que compartilhavam da mesma cultura e da mesma religião, de certo modo, a crença na vida após a morte existia dentro de um mundo chamado Hades, mas eles consideravam um retorno à vida corporal algo impossível, inexistente e até algo que não era desejável. Para os gregos, até Platão vai dizer isso, não há nenhuma vantagem em alguém que ressuscita dos mortos, porque essa pessoa voltaria para uma vida de baixa qualidade, uma vida terrena, uma vida mortal, e provavelmente teria um corpo não adequado para viver essa vida, logo não era algo desejável. Depois da morte, o ser deveria permanecer morto para que tivesse então uma existência mais prazerosa, mais digna de quem ele era. Essa era a crença dos gregos e dos romanos. Logo, nenhum deles acreditava que a ressurreição fosse possível ou fosse até mesmo desejável. Bem, para os judeus, a ressurreição dos mortos era um evento futuro, um evento que chegaria no auge dos tempos, no fim dos tempos, com características escatológicas, quando o Messias, então, através do poder dado a ele por Deus, ressuscitaria todos os judeus dos mortos e habitaria em Jerusalém para sempre, e restituiria a glória de Israel como ela foi prometida por Deus no Pentateuco. Bem, nós temos vários exemplos disso, como por exemplo a profecia de Ezequiel, onde Deus profetiza
sobre o Vale de Ossos Secos, né, as pessoas que seriam restauradas e o reino de Judá e o reino de Israel seria então refeito novamente pelo poder de Deus, e eles então voltariam a habitar no templo construído por Salomão e numa experiência, numa existência feliz, eternamente prazerosa. Era essa ideia que os judeus tinham, que é um pouco parecida com aquilo que os cristãos viriam a ter. Mas, novamente, em nenhum momento dentro da religião judaica, pelo menos no primeiro século, se acreditava numa ressurreição que acontecesse antes desse fim dos tempos, uma ressurreição de apenas um homem ou de apenas um grupo de pessoas que voltariam a viver de maneira física depois da morte. Logo, tanto no mundo grego quanto no mundo judeu, não há nenhum indício de que a ressurreição de um homem fosse algo desejável ou algo que estivesse dentro dos parâmetros da sua religião. N.T. Wright então escreve: a ressurreição não significa sobrevivência, não é uma maneira de descrever o tipo de vida que alguém pode ter imediatamente depois da morte física. Não é uma redescrição da morte ou do estado que resulta da morte. Tanto no paganismo quanto no judaísmo, ela é reversão, ela é o desfazer, a conquista da morte e dos seus efeitos. É disso que se trata. É isso que Homero, Platão, Ésquilo e outros gregos negavam. E é isso que alguns judeus e todos os cristãos primitivos afirmavam. Um grupo de judeus, então, que acreditava na ressurreição dos mortos, e todos os cristãos primitivos que passaram a acreditar nessa crença e atestaram que Jesus tinha de fato ressuscitado dos mortos. Bem, mas por que a ressurreição é tão importante? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 e 20, escritos pelo apóstolo Paulo, dizem o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Então Paulo deixa muito claro aqui, Paulo como um cristão, de que de fato Cristo ressuscitou dos mortos. E caso ele não tivesse ressuscitado, toda a pregação que ele estava fazendo era inútil. E toda a vida dele era de fato inútil, visto que ele acreditava em tal milagre. A ressurreição é o centro e fundamento da crença cristã. É imprescindível que ela seja verdadeira para que o cristianismo seja também. Se a ressurreição de Jesus não é verdadeira, logo todo o resto da palavra de Deus, todo o resto da vida de Jesus, nós não podemos confiar, nós não podemos atestar de uma maneira adequada. Logo, não vale a pena sermos cristãos e atestarmos que de fato Jesus é Deus e Jesus nos salvará e nos dará a vida eterna. Além disso, ela serve como uma base para a crença em Deus e na Bíblia. Se ela for verdadeira, Deus existe e ressuscitou um homem dos mortos. Se a ressurreição for verdadeira, então, de fato, isso é uma prova para a existência de Deus. E as demais informações bíblicas podem ser confiadas como verdade também, porque se este milagre aconteceu de fato, logo, não há nenhum motivo para que nós duvidemos dos demais milagres que são atestados na Bíblia Sagrada. Timothy McGrew e Lydia McGrew, então, comentam o seguinte: a ressurreição é positivamente relevante para o teísmo como prova comum, e isso é óbvio. A probabilidade de Deus existir é maior se a prova independente e significante de que Jesus ressuscitou dos mortos do que se não há tal prova. Se Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou corporalmente 3 dias depois, a probabilidade de Deus existir é aproximadamente igual a 100%. Então, caso Jesus tenha voltado da vida, é quase certo que Deus existe. Agora vamos dar uma olhada nos relatos bíblicos, os relatos daqueles que atestaram a ressurreição de Jesus. Bem, os relatos da ressurreição eles estão divididos em 4 evangelhos, que nós temos conhecimento. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Eles são os principais documentos que atestam sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, e todos eles encerram explicando sobre a sua ressurreição. Embora eles possuam algumas diferenças pontuais entre os relatos, eles mantêm uma narrativa congruente. É muito possível você entender que é o mesmo personagem que está sendo falado. Jesus, ele é o mesmo nos 4 evangelhos. Ele é a mesma pessoa, ele tem as mesmas experiências de maneira muito parecida. Alguns evangelhos focam em certos aspectos e outros evangelhos focam em aspectos diferentes dos primeiros. A narrativa da ressurreição de Jesus dentro dos evangelhos segue um padrão definido. Ela começa pelo sepultamento de Jesus. O seu sepulcro é encontrado vazio após 3 dias, ou seja, Jesus é morto na sexta-feira e o sepulcro dele é encontrado vazio no domingo de Páscoa.
Ele aparece a seus seguidores e a consumação da crença de todos eles na sua divindade. Todos eles passam a crer que Jesus é de fato o Messias e ele também é Deus encarnado. Então, eles estão dispostos a testar isso frente a qualquer circunstância. Os discípulos, eles têm uma certa razão pela qual eles passam a viver, que é a razão da ressurreição de Jesus, é a razão de que Jesus pode salvar as pessoas e lhes fornecer vida eterna. Então, o Evangelho de Mateus narra o evento da seguinte forma. Após a morte de Jesus, um homem rico chamado José de Arimateia o sepulta em um dos seus sepulcros, e rola uma grande pedra sobre a entrada. Isso no capítulo 27. Depois, Pilatos ordena que seja colocada uma guarda na entrada do sepulcro. Pilatos, o governador romano responsável por condenar Jesus à morte. Ele manda uma guarda no sepulcro para evitar que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e proclamassem sua ressurreição, visto que os líderes judeus já tinham conhecimento de que Jesus havia predito sua ressurreição. Ao amanhecer do terceiro dia, ao amanhecer do domingo de Páscoa, algumas mulheres foram visitar o túmulo, e um anjo do Senhor aparece através de um terremoto, rola a pedra e anuncia a elas que Jesus havia ressuscitado. Os guardas que estavam ali ficam paralisados de medo. Depois, as mulheres se encontram com o próprio Jesus ressuscitado, quando saem dali. Eles pedem que anunciem sua ressurreição e partam para Galiléia com os discípulos. Que elas falem para os discípulos que Jesus ressuscitou e partem para Galiléia. Depois disso, os sacerdotes e os líderes judeus subornam os guardas, a fim de que esses afirmem que os discípulos roubaram o corpo na noite anterior. E essa versão se populariza entre os judeus. Então, até o momento em que o Evangelho de Mateus é escrito, os judeus espalham que Jesus teve o seu corpo roubado pelo grupo de discípulos e, por isso, essa mentira sobre a ressurreição se espalhou. Jesus aparece aos discípulos da Galileia e os encarrega de fazer discípulos do mundo inteiro. E assim se encerra o Evangelho de Mateus. Jesus dá a eles a ordem de pregar sobre a sua vida, sobre a sua ressurreição, sobre a promessa de salvação. Os discípulos aceitam essa missão. Então Jesus, ele vai aos céus, ele desaparece. Depois do Evangelho de Marcos, a narrativa funciona da seguinte forma. Após a morte de Jesus, José de Arimateia, que é um membro do Sinédrio, uma informação que Mateus não havia fornecido, José de Arimateia pede o corpo a Pilatos, e Pilatos se impressiona com a rapidez do falecimento de Jesus. Ele se impressiona porque normalmente uma vítima da crucificação demorava dias para ser morto, mas Jesus morreu bem cedo, morreu com poucas horas de crucificação. José de Arimateia o sepulta em um sepulcro cravado na rocha, e rola uma pedra sobre a entrada. Então Marcos dá mais informações sobre quem é José de Arimateia, que é membro do Sinédrio, e segue o mesmo padrão, que é um sepulcro cavado na rocha, e José coloca uma pedra sobre a entrada, assim como Mateus tinha atestado. Na manhã do terceiro dia, um grupo de mulheres se dirigem ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Quando chegam lá, a pedra estava removida, e um jovem de túnica branca estava sentado ali, dentro. Esse jovem anuncia a ressurreição de Jesus e as ordena a ir até Galiléia, e elas fogem com medo. Então, é muito semelhante ao relato de Mateus. Nesse caso, Marcos fala de um jovem vestido de branco, enquanto Mateus atesta que é um anjo. Depois disso, Jesus aparece a Maria Madalena, que comunica o fato aos discípulos, e eles não acreditam. Depois ele aparece a 2 discípulos em viagem. Então, Maria Madalena, que estava separada das demais mulheres, nesse momento, Jesus aparece apenas a ela. E quando ela comunica o fato aos discípulos, eles não acreditam no seu relato. Depois, Jesus aparece a 2 discípulos que estão em viagem fora de Jerusalém. Depois, Jesus aparece a todos os discípulos, repreende sua falta de fé e os ordena a pregar o evangelho ao mundo inteiro. Depois, ascende aos céus. Novamente, parecido com o relato de Mateus, onde Jesus ele aparece aos discípulos e dá a eles a missão de pregar o evangelho no mundo inteiro. O relato de Lucas, o de Marcos é menor. Agora o de Lucas volta a ser mais extenso. No Evangelho de Lucas, José de Arimateia, membro do Sinédrio, assim como Marcos atestou, e ele não concordou com o veredito da condenação à morte. Logo mais uma outra informação dada por Lucas, que é externa, que não tinha sido dada no começo. José de Arimateia pede a Pilatos o corpo de Jesus e o sepulta em um túmulo novo cavado na rocha, da mesma maneira que os outros evangelhos tinham predito. Um grupo de mulheres confirma
que era Jesus que estava sepultado ali. Um grupo de mulheres que foram no enterro de Jesus atestam que, de fato, era o corpo de Jesus que estava no túmulo de José de Arimateia. Novamente, no amanhecer do domingo de Páscoa, do terceiro dia, as mulheres foram ungir o corpo de Jesus. Elas encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. E dessa vez, 2 homens com roupas reluzentes anunciam que Jesus havia ressuscitado. Agora são 2 homens, não apenas um. Como é que pode ser isso? Bem, no caso, cada pessoa, cada testemunha teve uma experiência. E a questão de se ter visto um homem não diferencia da questão de haver de fato 2 homens com roupas reluzentes. Porque certas testemunhas focaram naquele que anunciou a ressurreição de Jesus, enquanto outras falaram de maneira mais clara que existiam 2 anjos e não apenas um. As mulheres contam aos discípulos o que presenciaram, mas eles não acreditam no seu relato, da mesma maneira que Marcos atesta sobre o relato de Maria Madalena. Bem, depois que as mulheres contam aos discípulos o que presenciaram, Pedro corre até o sepulcro e encontra o sepulcro vazio. Então volta à presença dos demais. Pedro vai até o sepulcro e acha estranho o fato de não ter corpo nenhum ali, mas ele não vê Jesus neste momento ainda. Depois, Jesus aparece incógnito a 2 discípulos em viagem até Emaús. Aqui, então, Lucas dá mais informações sobre aquilo que Marcos tinha mencionado, que Jesus havia aparecido em 2 discípulos em viagem. Dessa vez, Lucas atesta que esses discípulos estavam indo até Emaús. Eles relatam a Jesus os acontecimentos daquela manhã. Jesus está incógnito perante eles, passa o dia com eles, explica sobre a promessa da ressurreição. Eles até mencionam que Pedro havia encontrado Jesus naquela manhã, e no final Jesus ceia com eles e se revela como Cristo. E depois desaparece. Esses 2 discípulos retornam a Jerusalém e relatam o acontecido aos demais. Esses afirmam que Pedro também havia se encontrado com Jesus mais cedo. Neste mesmo momento, Jesus aparece a todos em corpo físico, comprovando sua ressurreição e ceiando com eles. Jesus então faz questão de se alimentar com eles, a fim de provar que era um corpo ressuscitado, era um corpo físico, em que, embora fosse glorificado, um corpo que desaparecia, um corpo que atravessava paredes, ainda assim era um corpo que estava sujeito a outras leis da natureza. Jesus explica sobre a sua ressurreição e os ordena a aguardar o Espírito Santo. Depois de passar um tempo com eles, ele ascende aos céus. De novo, um relato muito semelhante aos dos demais evangelhos, embora com informações extras. Já no evangelho de João, que é o mais diferente de todos, José de Arimateia, que é secretamente um discípulo de Jesus, então é outra informação dada. Em Mateus, José de Arimateia é um homem rico. Em Marcos, ele é membro do Sinédrio. Em Lucas, ele não concorda com o veredito da morte de Jesus. E em João, ele é secretamente um discípulo de Jesus. Cada um deles atesta informações não contraditórias sobre quem é José de Arimateia, dando informações diferentes e relevantes. Bem, ele pede a Pilatos o corpo de Jesus e o sepulta juntamente com Nicodemos em um sepulcro novo. Nicodemos, que era aquele sacerdote que tinha se encontrado com Jesus no começo do seu ministério. Ao amanhecer do domingo, Maria Madalena chega ao sepulcro e vê que a pedra fora removida. Provavelmente ela chega no sepulcro juntamente com outras mulheres. Então ela se separa das outras mulheres que presenciam o anjo falando, chama Pedro e João e esses correm até o túmulo e o encontram vazio. Então João aqui ele relata que ele estava junto com Pedro dentro do sepulcro. Maria Madalena, sem saber onde está Jesus, começa a chorar. Então 2 anjos sentados dentro do sepulcro, que eram os mesmos que as outras mulheres viram, perguntam razão do desespero de Maria. Jesus então aparece a Maria Madalena como um jardineiro, primeiramente, e depois se revela como quem ele é. E depois a envia para anunciar a sua ressurreição aos discípulos. Depois disso, Jesus aparece aos discípulos, que estavam escondidos em uma casa de Jerusalém. Ele os convida para serem seus ministros, os convoca. 8 dias depois, ele também aparece a Tomé, porque Tomé estava separado dos outros no momento, e lhe prova a sua ressurreição. Depois, Jesus aparece aos discípulos pela 3ª vez às margens do Mar da Galileia, que é quando ele toma o café da manhã com eles e pergunta a Pedro se Pedro realmente o ama. Bem, cada um dos evangelhos é uma fonte independente que relata o fato da ressurreição de maneira particular. Não há contradição entre os escritos, apenas perspectivas diferentes. Cada um complementa aquilo que o outro falou. Porém, a questão é que eles são datados a partir do ano 60, pelos historiadores e pelos críticos textuais.
cerca de 3 décadas depois dos acontecimentos narrados. Além disso, nenhum deles tem de fato sua autoria declarada, é tudo feito pela tradição. A tradição cristã atestou que esses livros foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, mas nenhum desses livros estão assinados, de fato, por esses apóstolos. E essa questão da datação acaba criando um problema, porque não tem, primeiramente, como se ter certeza que nessas 3 décadas depois do acontecido, não se criou uma lenda, não se criou algo que foi inventado, e de fato os discípulos não acreditavam naquilo na época em que Jesus morreu. Embora, quando a gente fala de documento da antiguidade, esse tempo acaba sendo suficiente para não duvidar da qualidade dos escritos. Por exemplo, o relato mais antigo sobre a vida de Alexandre o Grande foi feito 300 anos depois que ele viveu, e ainda assim é um relato confiável, feito por Plutarco. Será que nós não temos algum documento anterior e de autoria comprovada que nos ateste a veracidade dos relatos mais cedo? Algum documento que nos mostre que já na década de 30 depois de Cristo, os discípulos já acreditavam na ressurreição, não foi um relato inventado posteriormente? Tal documento é necessário a fim de que nós possamos ter certeza de que a ressurreição não foi uma invenção feita pelos discípulos, mas uma crença presente desde que a igreja foi fundada. Então nós temos o relato de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Bem, segundo a pesquisa de Gary Habermas, um historiador do Novo Testamento, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita por volta do ano 55, 5 anos depois da primeira pregação de Paulo em Corinto, que foi no ano 50. Nessa passagem, Paulo atesta que recebeu a ordem de aparições de Jesus ressuscitado como uma tradição de outra pessoa. Então, no ano 50, nós já sabemos que existia essa crença na ressurreição, 10 anos antes do primeiro evangelho ser escrito. Porém, o que é interessante, que Habermas vai argumentar, é que a hipótese mais provável para isso é que Paulo tenha recebido tal tradição no seu primeiro encontro com os discípulos, após a sua conversão, o que seria cerca do ano 35 depois de Cristo, conforme atestado pelo próprio apóstolo em Gálatas 1, versículos 17 ao 19. Paulo então atesta que ele recebeu essa tradição em um período de tempo bem mais anterior. E Habermas data esse recebimento então na primeira década da ressurreição de Jesus, logo bem no começo da igreja. Assim, através disso, há boas razões para crermos que a crença na ressurreição de Jesus era tão antiga quanto o início da igreja. É bem provável, assim como Paulo diz, que ele tenha recebido essa mensagem 6 anos depois que Jesus ressuscitou, de Pedro e de Tiago, irmão de Jesus. Logo, nós podemos ter certeza que essa crença na ressurreição foi algo bem primordial dentro da igreja. O relato de Paulo em Gálatas é o seguinte: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia, isso depois da sua conversão, e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, 3 anos depois da sua conversão, Paulo se encontrou com Pedro e com Tiago em Jerusalém. Isso foi cerca de 6 anos depois da morte de Jesus. Logo, nós temos uma evidência de que, de fato, os discípulos acreditavam na ressurreição desde o começo, porque 6 anos é um período de tempo muito curto para acreditarmos que foi uma invenção dos discípulos tal milagre. Gary Habermas, então, ele diz o seguinte: críticos concordam que o recebimento dessa proclamação por Paulo data da metade dos anos 30, quando ele passou 2 semanas com Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Mas esses apóstolos tinham um material antes de Paulo, e os eventos por trás dos relatos são ainda mais prévios. Virtualmente todos os críticos pensam que essa mensagem começou com experiências reais dos primeiros discípulos de Jesus, que pensavam que haviam visto aparições do seu Senhor ressuscitado. Ela não surgiu em alguma data posterior, nem foi copiada ou inventada. Então Habermas aqui atesta e ele chama a experiência dos críticos como de certo modo, um argumento de autoridade para mostrar que é impossível você dizer que foi uma invenção posterior à ressurreição de Jesus. Depois de entendermos o que os relatos bíblicos escrevem, vamos dar uma olhada nas evidências que nós temos a favor da ressurreição de Jesus.
Bem, nós temos três fatos independentes. Segundo o livro Em Guarda, livro de apologética escrito pelo filósofo e teólogo William Lane Craig, nós temos evidências separadas em três fatos independentes em relação à ressurreição de Jesus. Craig então vai comparar as hipóteses existentes que tentam explicar essas evidências encontradas. Segundo Craig, as evidências da ressurreição são divididas em evidências para o sepulcro vazio, aparições de Jesus ressuscitado e para a origem da crença dos discípulos na ressurreição. Bem, no sepulcro vazio, o que nós temos de evidência? 5 linhas de evidência que nos permitem atestar de certeza que no domingo pela manhã, o sepulcro onde Jesus estava sepultado foi encontrado vazio. O primeiro é a confiabilidade histórica, o sepultamento de Jesus. A descoberta do sepulcro vazio é um fato relatado de forma independente por fontes muito antigas. O relato do Evangelho de Marcos é simples, sendo Marcos o primeiro evangelho a ser escrito. Foi relatado que o sepulcro vazio fora descoberto por mulheres, e a reação dos judeus à proclamação da ressurreição de Jesus pressupõe que o sepulcro estava vazio. Primeiramente, confiabilidade histórica. Bem, se a narrativa sobre o sepultamento ela é precisa, então a localização do sepulcro era conhecida, tanto por cristãos quanto por judeus. Todos eles sabiam onde estava o corpo de Jesus. Se a narrativa que é feita nos evangelhos está correta, logo o sepulcro era conhecido por todos. Caso assim não fosse, era necessário que o sepulcro estivesse vazio, para que os discípulos proclamassem a ressurreição de Jesus. Isso porque, caso houvesse corpo no sepulcro, qualquer afirmação de que Jesus ressuscitaria seria refutada de maneira muito simples, mostrando o corpo de Jesus que estava no sepulcro. O que acontece aqui? Se Jesus está no sepulcro, se o corpo de Jesus está no sepulcro, seja reconhecível ou irreconhecível, não adiantaria nada os discípulos começarem a dizer que o sepulcro estava vazio, porque isso seria refutado. Os judeus iriam lá e mostrariam, não, o corpo de Jesus está aqui de fato. E então a pregação dos discípulos seria inútil. E para isso, claro, tanto judeus quanto cristãos deveriam saber a localização de onde estava o sepulcro vazio. Mas a ressurreição foi anunciada na própria Jerusalém, não foi anunciada em outra cidade. Os discípulos começaram a pregar a ressurreição na própria Jerusalém. E as autoridades não foram capazes de desprová-lo. As autoridades não mostraram o corpo de Jesus. Logo, se de fato aquele era o sepulcro de Jesus, é extremamente provável que de fato ele ficou vazio. Então, qual é a alternativa para isso? É que o relato do sepultamento não fosse confiável. Logo, o corpo de Jesus estaria descartado em outro lugar onde ninguém mais se importaria com ele. Isso caso a narrativa fosse infiel. Mas se nós conseguirmos atestar que a narrativa do sepultamento é verdadeira, logo o sepulcro vazio era o sepulcro de José de Arimateia, logo se não foi achado nenhum corpo ali, o sepulcro estava de fato vazio. Considerando que o sepultamento de Jesus está incluído na tradição que Paulo recebeu de Pedro e de Tiago, mencionada em 1 Coríntios, e também está em todos os evangelhos, e em cada um deles com detalhes diferentes que demonstram que seus autores tiveram contato com testemunhas diferentes, é seguro afirmarmos que de fato o sepultamento é um fato consolidado. Então, como nós vimos, cada um dos evangelhos dá uma função diferente a José de Arimateia. Função diferente não, eles dizem que José de Arimateia é um homem rico, membro do Sinédrio, mas cada um deles complementa informações que foram dadas anteriormente. Por quê? Porque tiveram acesso a testemunhas diferentes. Nós vemos também que em Lucas existem 2 anjos, enquanto que em Marcos existe apenas um. Isso demonstra que Lucas teve contato com testemunhas diferentes das testemunhas de Marcos, porque provavelmente eles tiveram acesso ao evangelho um do outro, só que eles tiveram acesso a informações diferentes das pessoas que eles entrevistaram. Logo, considerando isso e considerando que a tradição de Paulo também é muito anterior aos evangelhos, e todas elas atestam que o sepultamento é confiável e argumentam de uma maneira bem adequada, nós podemos afirmar que o sepultamento é um fato consolidado, o sepultamento por José de Arimateia em um dos seus sepulcros. Além disso, é improvável que o próprio José de Arimateia fosse uma invenção, visto que ele era um membro do Sinédrio e o Sinédrio havia acabado de condenar Jesus à morte. Por que os cristãos inventariam alguém que está do seu lado, sendo que essa pessoa seria pertencente ao Sinédrio? E o Sinédrio acabou de matar Jesus. A gente vai ver por muito tempo na história da igreja um ódio aos judeus, até mesmo de maneira anticristã, onde a igreja acusava os judeus de terem sido responsáveis pela morte de Jesus, todo o povo judeu. E isso
era muito mais frequente no primeiro século, porque os discípulos ainda estavam com certa mágoa. Então, por que eles inventariam um membro do Sinédrio, um membro do órgão que condenou Jesus à morte, como alguém que fosse do seu lado? Isso é altamente improvável. Então é difícil de acreditar que tenham inventado que ele fosse secretamente cristão. Então, assim, desse modo, nós podemos concluir, na medida do possível, relacionado aos 4 evangelhos e outros testemunhos dentro das cartas de Paulo, e também essa questão da improbabilidade de José de Arimateia ser inventado, que a confiabilidade histórica dos evangelhos é forte, e o sepultamento de fato aconteceu como foi narrado. Nós temos 5 relatos independentes que afirmam a ressurreição, como nós já vimos. Todos eles de fontes diferentes, com diferentes detalhes, atestam que o sepulcro foi encontrado vazio. Também a expressão ressuscitou ao terceiro dia indica que houve um acontecimento determinado no domingo de Páscoa que fez com que os discípulos chegassem a essa conclusão. Porque senão eles poderiam ter dito que aconteceu no 7º dia, no 10º dia, mas não, eles sempre atestam que foi no terceiro dia. Logo, e eles não viram Jesus ressuscitar em si, eles não viram Jesus se levantando dos mortos. Eles não teriam como saber quando de fato a ressurreição aconteceu, mas eles sabiam que algo tinha acontecido no domingo de Páscoa, que no caso foi o sepulcro encontrado vazio. Então, podemos concluir que o sepulcro originou tal expressão. A simplicidade do relato de Marcos é outra prova de que o sepulcro vazio, de fato, é um fato histórico. Marcos é considerado pela maioria dos estudiosos o primeiro evangelho a ser escrito. Então é muito notável que esse primeiro escrito mais detalhado da ressurreição, ele é simplista, e ele não tem desenvolvimentos lendários. O relato de Marcos não expande muito o assunto, ele apenas narra o que aconteceu. Não há temas teológicos complexos, não há uma descrição do momento da ressurreição, não há uma utilização de títulos divinos para Jesus, citações de profecia, etc. O relato nem ao menos afirma que o jovem presente no sepulcro era um anjo. Marcos vai falar que era um jovem vestido de branco. Claro que nós atestamos que era um ser celestial, mas Marcos não se preocupa em expandir isso de uma maneira muito fantasiosa, muito detalhada, que é normalmente algo que é típico de criação de mitos e de lendas. Comparando Marcos com o posterior evangelho apócrifo de Pedro, fica nítida a diferença entre um relato factual e um relato lendário. Esse evangelho apócrifo não foi escrito de fato por Pedro, mas foi escrito apenas no 2º século, por isso que não é reconhecido pela igreja, não é confiável, é um relato falsificado, e é um relato que mostra muito bem o desenvolvimento de uma lenda, porque ele vai narrar a ressurreição de Jesus de uma maneira espalhafatosa, ao contrário do relato de Marcos. O relato de Marcos é o seguinte: no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, as mulheres se dirigiram ao sepulcro perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Então, ele nem fala sobre os guardas, por exemplo. Ele apenas fala que as mulheres foram ao sepulcro e o sepulcro estava vazio e um jovem vestido de branco falou que Jesus ressuscitou. É um relato muito simplista. Você tem o testemunho de um jovem misterioso dizendo que Jesus não estava mais ali porque havia ressuscitado. Apenas uma narração do fato. Comparando com o Evangelho Apócrifo de Pedro, vamos ver a diferença. O Evangelho de Pedro diz o seguinte: bem cedo, ao amanhecer o sábado, uma grande multidão vem de Jerusalém e das redondezas para ver o sepulcro selado e fechado. Mas durante a noite que precedia o domingo, o sábado, enquanto os soldados estavam fazendo a guarda de 2 a 2, uma grande voz produziu-se do céu. Viram céus abertos e 2 homens que desciam, tendo à sua volta um grande resplendor, e aproximaram-se do sepulcro. Aquela pedra que haviam colocado sobre a porta rolou com seu próprio impulso e pôs-se de lado, com que o sepulcro ficou aberto e ambos os jovens entraram. Ao verem isto, aqueles soldados despertaram o centurião e os anciãos, já que também estes encontravam-se ali fazendo guarda. Estando eles explicando o que acabara de acontecer, viram 3 homens que saíam do sepulcro, 2 dos quais servindo de apoio a um terceiro, e uma cruz que ia atrás deles. A cabeça dos 2 primeiros chegava até o céu,
enquanto que a daquele que era conduzido por eles ultrapassava os céus. Ouviram uma voz vinda dos céus que dizia: Pregaste para os que dormem? E da cruz fez ouvir uma resposta: Sim. Esse evangelho de Pedro então, é bem interessante porque ele narra de maneira espalhafatosa. Ele fala do momento em que Jesus ressuscitou dos mortos, anjos vieram do céu e a cabeça desses anjos se estendia até o céu, a cabeça de Jesus ultrapassava os céus, e uma voz vem de Deus, e os guardas testemunharam de que Deus perguntou para Jesus: Pregaste para os que dormem? E Jesus respondia: Sim. Então é um relato bem miraculoso, um relato grandioso, um relato que é até mesmo difícil de acreditar, visto que mostra algo que seria impossível de não ser visto ali. No caso, cabeças que se estendem até o céu seriam vistas por praticamente toda a cidade de Jerusalém. E uma voz que vinha do céu e todo mundo ouviu também. E quem é que testemunhou isso, aliás, além dos guardas? Não tinha nenhum discípulo ali para testemunhar tal fato. Enquanto que no Evangelho de Marcos é bem claro que quem falou sobre o acontecido foram mulheres, porque é algo que está na visão das mulheres. As mulheres testemunharam o fato e contaram aos discípulos que tinham interesse em saber de tal informação. Essa diferença de relatos entre o primeiro evangelho, o Evangelho de Marcos, e esse evangelho apócrifo mostra que Marcos não estava interessado em criar uma lenda. Ele apenas narrou algo que aconteceu de fato. Assim, percebe-se que Marcos foca apenas na experiência que as testemunhas tiveram no sepulcro, o que demonstra que é um relato originário das próprias mulheres que viveram o acontecimento. Por outro lado, esse texto apócrifo faz afirmações exacerbadas sem nenhuma testemunha presente, além dos guardas que não estavam interessados em atestar a ressurreição de Jesus. O quarto fator que nos demonstra a probabilidade do sepulcro vazio é a descoberta que as mulheres tiveram. Todos os evangelhos declaram que as primeiras a testemunhar o sepulcro foram um grupo de mulheres que foram ungir o corpo de Jesus. Porém, na sociedade judaica do primeiro século, o testemunho de mulheres era inválido. Elas não eram consideradas como testemunhas de valor. Elas tinham uma posição social inferior à dos homens, inclusive. Craig cita então aqui o historiador judeu Flávio Josefo, que viveu na época dos discípulos, e ele diz: o testemunho de mulheres não deve ser admitido em função da leviandade e ousadia do seu sexo. Flávio Josefo, então, ele testemunha aquilo que era uma verdade dentro do contexto da sociedade judaica, que era que as mulheres tinham uma posição inferior de rentabilidade de testemunho. Até mesmo Paulo, no seu relato do 1 Coríntios, ele omite as aparições de Jesus às mulheres, como nós já vimos. Ele começa dizendo que foi Pedro que viu Jesus primeiro, o que indica que ele tinha consciência da pouca validade dos testemunhos femininos da época. Assim, é improvável que tal relato seja uma invenção, visto que os discípulos não inventariam um testemunho sem valor legal ou que fosse reconhecido pela sociedade. Eles narraram o que de fato aconteceu. Os discípulos não tinham nenhum motivo para dizer que mulheres descobriram o corpo de Jesus, porque isso não seria atestado, não seria considerado pelos demais. No caso, depois Jesus se mostra aos discípulos, eles passam a acreditar nele. Só que a invenção de um relato feminino não faz sentido nenhum. Logo, é muito provável de atestarmos que as mulheres viram Jesus de fato. Porque senão não teria nenhuma outra maneira pela qual elas tivessem o seu testemunho validado em 4 de 4 evangelhos. E por último, a reação dos judeus. Mateus 28, do versículo 11 ao 15, diz: Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando eles se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos você de qualquer problema. Assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Nesse trecho, a gente percebe que Mateus ele tem o interesse de explicar a razão pela qual os judeus não aceitavam a ressurreição. O interessante é que eles não buscavam negar o sepulcro vazio. Esse relato foi feito 30 anos depois da ressurreição por Mateus, e Mateus está preocupado em dizer por que os judeus acreditavam em tal ato. Ele em nenhum momento diz que os judeus apresentaram o corpo de Jesus ou que os judeus sabiam que Jesus havia sido sepultado em outro lugar. Ele atesta que os judeus sabiam que o sepulcro fora encontrado vazio e disseram que os discípulos haviam roubado o corpo. Bem, se os próprios judeus falavam dessa maneira,
Então, a gente tem uma boa razão, outra boa razão para dizer que o sepulcro estava de fato vazio no domingo pela manhã. E se de fato o Mateus tivesse mentido sobre o que os judeus acreditavam, esse relato não teria nenhuma veracidade. Qualquer judeu diria, não, a gente não acredita que o corpo foi roubado. A gente acredita que o corpo foi esquecido em alguma vala por aí. Mas não, eles diziam que o corpo havia sido roubado. Logo, os próprios judeus eles consideram que o sepulcro foi encontrado vazio no domingo pela manhã e explicavam tal fato pela questão dos discípulos terem roubado o corpo de Jesus. Com essas 5 argumentações, nós podemos concluir que, de fato, o sepulcro foi encontrado vazio na manhã do domingo de Páscoa, e o corpo de Jesus nunca foi encontrado pelas autoridades. O segundo fato independente que prova a ressurreição de Jesus é a aparição dele aos discípulos. As aparições de Jesus são divididas em 3 linhas de evidência, segundo Craig. A primeira, a lista de testemunhos oculares que Paulo nos dá em 1 Coríntios, os relatos independentes dos evangelhos e a natureza física dessas aparições. Bem, retomando então a passagem de 1 Coríntios, Paulo fala o seguinte: pois o que primeiramente transmiti foi o que recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, restou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Então, a primeira aparição de Jesus, desconsiderando os relatos das mulheres, foi a Pedro, depois foi aos 12, que no caso são os 11 discípulos, com exceção de Tomé. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora algum dia tenha adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então a gente tem que analisar agora cada uma dessas aparições e a probabilidade de elas terem de fato acontecido. Nessa passagem, Paulo relata 6 aparições distintas de Jesus ressuscitado, as quais 5 foram relatadas a ele na sua primeira viagem a Jerusalém, e a 6ª foi o seu próprio encontro com Cristo. Então essas 5 primeiras viagens foram relatadas a ele ainda na primeira década da ressurreição de Jesus, e a 6ª foi a sua própria experiência. A aparição a Pedro, que não é narrada em detalhes em nenhum dos evangelhos, ela é apenas mencionada no evangelho de Lucas, acontece quando os discípulos de Emaús mencionam que Pedro se encontrou com Cristo na manhã de domingo, depois de sair do túmulo. Esse detalhe mencionado por Lucas comprova que Paulo já havia recebido por tradição. Então, com esses relatos independentes de Lucas, através dos discípulos de Emaús e de Paulo recebendo tal informação do próprio Pedro, nos atestam que depois de ter saído do túmulo e encontrado o túmulo vazio, como nós vimos antes, Pedro, apenas ele sozinho, teve um encontro pessoal com Jesus. Da mesma maneira que Maria Madalena também teve um encontro pessoal, ela sozinha com Jesus. E então esses 2 relatos independentes e o relato de Lucas nem é tão detalhado assim, então não tem nenhum motivo para ele mentir. É apenas os discípulos de Emaús que mencionam que Pedro esteve com Jesus anteriormente. Logo, não é algo assim que fosse inventado, não teria razão para ser inventado por Lucas. A gente pode testar muito bem que Jesus de fato teve um encontro com Pedro. Depois ele apareceu aos 11 discípulos que estavam vivos, primeiramente aos 10 e depois a Tomé, que não estava com eles pela primeira vez. E nessa aparição aos 11, Jesus demonstra que ele estava ressuscitado em um corpo físico. Ele pede para que Tomé toque na sua ferida, assim demonstrando que ele de fato era um ser humano ressuscitado. Depois ele aparece a 500 pessoas. E essa informação existe apenas na lista de Paulo. É notável que tem sido testado com tamanha certeza, porque eram bastante pessoas a se contar, né, com esse testemunho. Uma aparição aos 500 é uma aparição bem considerável, uma aparição que de fato atesta para muita gente que Jesus estava vivo. Só que Paulo em nenhum momento ele demonstra sinais de mentir. Ele inclusive fala, conheci alguns pessoalmente e outros já morreram, infelizmente. Já outros vocês podem entrevistar, outros estão vivos. É unanimidade analisando essa passagem que Paulo estava de fato dizendo, se vocês não acreditam em mim, perguntem para aqueles que de fato viram Jesus. Eu conheço alguns deles, eu sei quem morreu, eu sei quem está vivo, e eu posso dizer para eles, para contar para vocês o que eles presenciaram. Eles estão vivos aí, vocês podem entrevistá-los, vocês podem perguntar sobre os detalhes, vocês podem de fato atestar, através do testemunho dessas pessoas, que Jesus apareceu a eles. 500 pessoas no total, isso é um número bem considerável de pessoas. Logo, isso é uma demonstração de que Paulo estava disposto a disponibilizar seus nomes para interrogatório.
Depois disso, ele narra uma aparição a Tiago, irmão de Jesus, que também é uma aparição notável, porque em diversos trechos dos evangelhos, os irmãos de Jesus são relatados como incrédulos, como em Marcos 3, João 7. Eles não acreditavam no ministério do seu irmão. Não havia razões para que tal afirmação fosse inventada, porque ela entra no critério do constrangimento. Porque os próprios evangelhos testariam que os irmãos de Jesus que cresceram com ele não acreditavam que ele fosse o Messias? Por que os evangelhos se arriscariam tanto a ponto de afirmar isso, se fosse inventado? Eles não teriam nada a ganhar inventando esse tipo de informação. Logo, se Jesus não era aceito pela própria família, poderia ele ser de fato o Messias? Isso deixa muito constrangedor para aqueles que escrevem o Evangelho afirmar tal fato. Então, é bem provável que os irmãos de Jesus não acreditavam na sua divindade. Porém, tudo mudou após sua morte, porque Jesus apareceu a Tiago, irmão dele, como Paulo atesta. E Tiago se tornou um discípulo fervoroso, escreveu inclusive a epístola de Tiago. O próprio historiador Flávio Joséfo, no seu livro Antiguidades Judaicas, atesta que Tiago foi morto por sacerdotes judeus dentro do seu próprio templo, dentro da sua própria igreja, pregando o evangelho de Jesus. Então a mudança de Tiago foi sobrenatural. Antes, um incrédulo em Jesus, de maneira que não há razão para que tal informação fosse inventada, e depois um discípulo fervoroso de Jesus, a partir da sua aparição, a partir de quando Jesus se manifestou a ele. Logo, a aparição de Jesus e Tiago é muito, muito provável de ter acontecido. Depois apareceram os apóstolos, um grupo maior do que os 11 principais, quando ele estava naquele período de 40 dias andando com os discípulos, e depois ascendeu aos céus. E depois de tal acontecimento, Jesus aparece a Paulo no caminho de Damasco, algo que mudou totalmente a vida de Paulo. Foi uma aparição que, inclusive, os outros que estavam junto com ele testemunharam em certo grau. Eles não ouviram a voz de Jesus, mas eles viram uma luz miraculosa. E Paulo largou tudo. Ele era um judeu respeitado, um fariseu conceituado, e largou tudo para viver uma vida de sofrimento e privação por causa do Evangelho. Ele atesta da experiência narrada por Lucas no livro de Atos. O que Lucas falou em Atos, Paulo volta a narrar nas suas epístolas, deixando poucas dúvidas de que tal acontecimento foi de fato um acontecimento verdadeiro, porque senão não haveria razão para que Paulo se tornasse cristão e largasse toda a sua vida em prol do Evangelho. Além disso, nós temos relatos independentes. Todas as aparições foram narradas por diferentes autores, por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João e por Paulo. E cada um deles deu detalhes diferentes, como nós já vimos. Mas esses relatos formam uma narrativa coerente, porque a gente percebe que Jesus ressuscitou em Jerusalém, os discípulos foram de Jerusalém para a Galileia, lá eles também se encontraram com Jesus, então eles voltaram novamente para Jerusalém no período do dia do Pentecostes, quando foram batizados pelo Espírito Santo. Como a vontade de Jesus era dita. Jesus mandou que eles voltassem para Jerusalém a fim de receber o Espírito Santo. E as aparições elas seguem esse padrão em todos os evangelhos e nos relatos de Paulo também. Nós conseguimos ver que todos esses relatos, embora diferentes, mantêm uma narrativa coerente por onde é que os discípulos foram. Não afirma, por exemplo, que um discípulo foi até Samaria ou algum viajou até a Grécia e encontrou Jesus lá. Todos eles estavam juntos e todos eles atestaram a mesma coisa, indo pelo mesmo caminho. A natureza física de Jesus também é uma prova sobre as suas aparições. O fato de Jesus ter se mostrado fisicamente, como vimos ali no começo da aula, é que os judeus e os gregos acreditavam que a ressurreição significasse algo físico e nenhum deles acreditava que pudesse acontecer dentro do seu período de vida. Só que Jesus ele se mostrou fisicamente, ele fez questão de provar que era ele fisicamente. O que descarta fenômenos psicológicos ou uma ressurreição espiritual, uma ressurreição como uma visão do porvir, onde eles veem Jesus no céu junto com Abraão, assim, por exemplo, como na parábola do rico e Lázaro. Paulo atesta que as aparições de Jesus foram físicas e ele faz de duas formas. Ao deixar claro que todos os irmãos serão ressuscitados de forma física no céu, no fim dos tempos, e distinguindo aparições de visões. Uma aparição é uma manifestação física de Jesus visível para todos os presentes. Qualquer pessoa que estivesse ali no momento veria Jesus. Já a aparição em Damasco foi presenciada de certa forma pelos companheiros de Paulo. Também é uma aparição. Só que as visões que aconteciam apenas
acontece apenas na mente da pessoa, como a visão de Pedro sobre os animais impuros em Atos 10, onde Pedro sonha, então tem uma visão de Jesus onde ele permite que animais impuros sejam comidos e também que pessoas gentias possam conhecer a Cristo. Isso é uma visão. E embora Paulo não faça uma distinção clara, ele e os discípulos sempre fazem questão de escrever. Isso é uma aparição, isso é uma visão. A visão de Estevão, quando estava sendo morto de Jesus, é uma visão porque apenas ele presenciou. E os demais não conseguiram ver o que estava acontecendo. Logo, é diferente de uma aparição. No caso da ressurreição de Jesus, os discípulos atestam que foi uma aparição física. Os evangelhos deixam claro que elas eram físicas e provaram isso, de certa forma, dizendo que Jesus ceiou com eles, se deixou ser tocado, para que provasse que era de fato ressuscitado. E altamente improvável que visões não físicas de Jesus fizessem com que os discípulos fossem perseguidos. Se os discípulos tivessem apenas pregado que Jesus foi visto no céu, os judeus diriam, não, mas isso é claro, ele foi salvo por Deus ali e vai ver eternamente porque ele é um judeu, vai ver com Deus, não tem nada de anormal nisso. E os romanos que acreditavam nesse tipo de coisa também, nessas visões após a morte, diriam, não, então você viu Jesus depois da morte, isso é muito legal, pode pregar aí sobre esse Messias aí que foi salvo por Deus, tá tudo tranquilo. Mas eles foram perseguidos porque eles disseram que Jesus havia ressuscitado dos mortos como um ser físico. E isso não era acreditado nem por romanos nem por judeus. E o conceito de enxergar pessoas mortas não era enxergado então como impossível para judeus e romanos. Além disso, visões espirituais se tornarem aparições, como relatado nos evangelhos, em tão curto período de tempo é altamente improvável, visto que nós sabemos que os discípulos acreditavam na ressurreição 6 anos depois que ela aconteceu. Em 6 anos é um período curto para que eles se confundissem e dissessem que visões na verdade foram aparições. E o outro fato independente é o início da crença cristã. Os judeus não esperavam um Messias como Jesus. Eles esperavam um guerreiro que libertasse eles do jugo de Roma, que colocasse Jerusalém como centro mundial, alguém que derrotaria todos os seus inimigos e não que seria condenado à morte. Quando Jesus foi crucificado, não havia razões para os discípulos terem esperança no futuro, porque eles pensaram, no nosso Messias provavelmente não era quem nós pensávamos que fosse, visto que ele não conseguiu nem evitar ser condenado à morte. Bem, se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ele mesmo atestou de que esse era o Messias esperado. E desse modo, através de uma vitória triunfante, surgiu a Igreja Cristã. Craig então vai falar o seguinte: é difícil imaginarmos o tamanho do desastre que a crucificação foi para a fé dos discípulos. A morte de Jesus na cruz significa o fim humilhante de quaisquer esperanças, que ele tivesse acalentado de que ele fosse o Messias. Porém, a crença na ressurreição de Jesus reverteu a catástrofe da crucificação. Pelo fato de Deus ter ressuscitado Jesus dos mortos, Jesus era visto como Messias afinal. Foi com base na crença em sua ressurreição que os discípulos puderam acreditar que Jesus era o Messias. Então, Craig aqui deixa bem claro que apenas a ressurreição seria capaz de fazer com que os discípulos fundassem a igreja, pregassem de maneira tão determinada que os discípulos pregassem para o mundo inteiro, estando dispostos a morrer por aquilo que acreditavam. Apenas a ressurreição seria capaz de fazer uma coisa dessas. Os discípulos não tinham motivo nenhum para fraudar algo que levasse eles a sofrer as consequências que eles sofreram e viver a vida que eles viveram posteriormente. Os discípulos, eles viveram o resto da vida dedicados a pregar o evangelho de Jesus. Isso só seria possível se de fato esse milagre aconteceu e Jesus ressuscitou dos mortos. Conhecendo então todas as evidências que demonstram que Jesus ressuscitou dos mortos, temos que dar uma olhada nas hipóteses que tentam explicar essas evidências. Bem, considerando que o sepulcro de Jesus foi encontrado vazio, as aparições aconteceram de fato. Os discípulos atestam isso e eles passaram a acreditar na ressurreição logo no começo do acontecido. Nós temos que analisar as hipóteses que tentam explicar o que aconteceu. Vamos analisar essas hipóteses, seus prós e contras e as chances de veracidade de cada um. A primeira hipótese que foi proposta foi a hipótese da conspiração, que foi uma hipótese que aconteceu muito cedo.
O próprio apóstolo Mateus, ele fala no seu evangelho de que os judeus já estavam pregando que houve uma conspiração e os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E a gente pode até dizer, de maneira até natural, que se tem um corpo que sumiu, mais provável que pessoas que estivessem interessadas em fazer algo com esse corpo, usar ele para o benefício próprio, de criar uma religião, esse tipo de coisa, elas de fato roubariam, é uma grande chance. Se alguém falasse que Jesus ressuscitou dos mortos na Judéia do primeiro século, é bem provável que você dissesse, não, mas será que eles não roubaram o corpo, aqueles que estão pregando isso? Algo que é testado por Mateus, que os judeus acreditavam que era de fato algo bem provável disso acontecer. Segundo Mateus, ela já existia, e segundo Craig, ela foi retomada por deístas europeus no século XVII. No século XVII, com o surgimento do iluminismo, os deístas europeus começaram a novamente propor que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, quando o cristianismo passou a não ser mais unanimidade dentro da Europa. Bem, vamos analisar então essa hipótese. Ela fornece explicações para os três fatos de evidência. O sepulcro estava vazio, porque os discípulos roubaram o corpo de Jesus. As aparições de Jesus foram invenções dos discípulos, e a crença na ressurreição foi também uma mentira. Os discípulos não acreditavam na ressurreição e mentiram sobre aparições de Jesus. Eles usaram isso para benefício próprio. Porém, não é difícil nós enxergarmos falhas em relação a essa explicação. Se os discípulos roubaram o corpo de Jesus, por que eles inventaram uma história onde mulheres encontraram o túmulo vazio, como nós já vimos antes? Não há motivo nenhum para que eles criassem essa história, visto que as mulheres não tinham um valor legal de testemunho naquela época. Se os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, eles teriam dito que Pedro foi a primeira pessoa a encontrar, como até mesmo Paulo atesta, porque ele resolve não considerar as mulheres. Eles diriam que os apóstolos foram os primeiros a ver, que os apóstolos acreditaram na ressurreição de Jesus quando ficaram sabendo do sepulcro vazio, sendo que os evangelhos dizem que os apóstolos eles não acreditaram nas mulheres, mas eles não têm nenhuma vergonha de afirmar que foram mulheres que encontraram o corpo de Jesus. E não há nenhum motivo para que isso fosse inventado, caso os discípulos tivessem roubado o corpo. Além disso, a própria simplicidade dos relatos, como nós já vimos, ela prova que a hipótese é falha. A simplicidade do Evangelho de Marcos e dos outros também, em certo grau, porque eles vão adicionando detalhes. O Evangelho de Mateus ele é menos simples que o de Marcos, e o Evangelho de Lucas é menos simples que o de Mateus, e por aí vai. A ressurreição em si não é descrita em detalhes. Eles não são igual ao Evangelho Apócrifo de Pedro. Esses evangelhos eles não estão preocupados em mostrar o momento em que Jesus ressuscitou, aquele momento onde os anjos vêm do céu e Deus fala com uma voz grandiosa e Jesus sai do túmulo carregando a cruz e dizendo que desceu ao inferno. Muito provável que se tivessem roubado o corpo de Jesus, eles fariam questão de explicar como a ressurreição aconteceu para que ninguém duvidasse de que ela de fato aconteceu. Mas eles não se preocupam com isso, eles apenas usam testemunhas para testar aquilo que essas testemunhas relataram, que elas foram ao túmulo, o túmulo estava vazio, e Jesus apareceu a cada uma delas gradualmente. E também por que Mateus deixa claro que a guarda romana foi colocada sábado de manhã, e não sexta de noite, quando Jesus foi sepultado? Se Mateus estivesse preocupado em tirar qualquer dúvidas de que os discípulos tinham roubado o corpo, ele teria dito que os guardas foram ali sexta de noite. Se ele fala que foram sábado de manhã, as pessoas poderiam argumentar, tá, então os discípulos roubaram o corpo na sexta. Se os discípulos estivessem preocupados em criar uma história fictícia para que não fossem acusados daquilo que fizeram, eles não teriam dito, não teriam deixado certas pontas que mostram que eles estão testemunhando que é verdade. Mateus faz questão de dizer que durante toda a noite da sexta, o túmulo não estava guardado, apenas no sábado de manhã. E com isso, nós podemos confiar na sinceridade de Mateus ao dizer que os discípulos não roubaram o corpo, visto que é um relato confiável e não tem nenhum motivo para mentir sobre a hora onde os guardas foram até o sepulcro. Outras questões. Muitas outras perguntas recorrentes que demonstram a falha dessa hipótese. Como os discípulos seriam capazes de passar pela guarda romana? Como é que os discípulos, que eram pescadores, eram cobradores de impostos, não tinham armas? Como é que eles poderiam passar por soldados romanos treinados, sem fazer nenhum mal?
Aliás, se ele tivesse roubado o corpo, eles teriam inclusive matado esses guardas. Então os guardas não teriam sobrevivido para contar a história para os líderes religiosos. Porque eles não afirmaram que Jesus também apareceu a Caifás, o sumo sacerdote. Se eles quisessem inventar uma história mirabolante da ressurreição, eles teriam mostrado que Caifás ele se encontrou com Jesus e Jesus provou para aquele que o tinha condenado por blasfêmia que ele era de fato o Messias, e com isso Caifás teria que provar que não se encontrou com Jesus. Isso seria muito mais fácil para os discípulos, porque todo o povo provavelmente concordaria com eles de que Jesus havia de fato ressuscitado. Mas como era uma mentira, Jesus não se mostrou para Caifás, os discípulos não colocaram no texto, porque eles estavam preocupados em narrar a verdade. Bem, se eles inventaram apenas que acreditaram na ressurreição, por que eles viveram vidas dedicadas a esta mentira, eventualmente se tornando mártires? Por que eles morreram por aquilo que eles acreditavam? Por que eles estavam dispostos a sacrificar tudo o que eles tinham em prol dessa mentira? Não faz sentido. Como eles inventariam a ressurreição de Jesus, visto que isso não era algo que fosse esperado de acontecer na religião judaica, como nós também já vimos? A ressurreição de um homem só não era algo esperado, não era algo que demonstrasse que essa pessoa não era algo predito sobre essa pessoa. Os judeus não acreditavam que o Messias iria morrer e voltar à vida naquela época. Então os discípulos não teriam nenhuma razão para inventar a ressurreição. E mesmo que nós consideremos, não, mas Jesus tinha falado para eles que iria ressuscitar, e eles, sabendo disso, forjaram sua ressurreição. Mas se Jesus havia falado para eles, e também falando para os líderes religiosos, como Mateus atesta, então o fato da guarda ter sido vencida pelos discípulos é algo mais improvável ainda, visto que a guarda estava ali justamente para evitar que os discípulos pudessem derrotá-los e roubar o corpo de Jesus. E caso os discípulos tenham roubado o corpo, como é que ele nunca foi encontrado, visto que os discípulos viviam a vida sendo perseguidos, foram presos diversas vezes, tinham muitas vezes a sua localização conhecida? Como é que o corpo de Jesus, que os judeus se interessariam muito em procurar para provar que a ressurreição era mentira, por que esse corpo nunca foi encontrado? Dessa maneira, como essa hipótese não responde a todas essas perguntas, ela se torna altamente improvável, pois ela falha em responder essas questões. Ela se mostra artificial quando supõe que todas as evidências que nós temos, como as aparições de Jesus, como o sepulcro vazio, como a criação dos discípulos, são aparências, são coisas que foram inventadas pelos discípulos. Mas as próprias afirmações que essa hipótese faz, elas mesmas são evidências que não têm comprovação. Essa hipótese pressupõe que os discípulos estavam mal intencionados, mas nós não temos prova nenhuma de que eles estivessem de fato mal intencionados. Muito pelo contrário, nós temos muitas provas da sinceridade deles, pela confiabilidade dos relatos que eles fizeram, pela vida que eles levaram, por tudo que eles pregaram e por tudo que eles sofreram, para que a mensagem fosse adiante. Logo, nós podemos então descartar a hipótese da conspiração como uma hipótese que seria confiável para explicar a ressurreição de Jesus. Craig então fala o seguinte: essa hipótese é uma negação do fato. Ela procura explicar a mera aparência de crença por parte dos discípulos. Porém, como os críticos universalmente reconheceram, e de fato eles reconhecem, não se pode negar com alguma plausibilidade que os primeiros discípulos no mínimo criam, sinceramente, que Jesus ressuscitara. Eles apostaram suas vidas nessa convicção. A transformação na vida dos discípulos não pode ser explicada com credibilidade pela hipótese de uma conspiração. Essa deficiência por si só tem sido suficiente na mente da maior parte dos estudiosos para enterrar de vez a hipótese da conspiração. E o que Coelho fala aqui é verdade. Realmente, hoje, entre os críticos do Novo Testamento, a hipótese de uma conspiração é descartada, porque eles concordam, até mesmo aqueles que não são cristãos, que os discípulos acreditavam sinceramente no relato da ressurreição. A segunda hipótese que nós vamos analisar é a hipótese da morte aparente. Essa hipótese sugere que Jesus não estava morto quando foi retirado da cruz. Ele estava muito ferido, mas ele foi enterrado vivo. E depois de um tempo, ele saiu do sepulcro vivo e se mostrou aos discípulos, os convencendo de sua ressurreição. Ela também explica o sepulcro vazio, as aparições de Jesus e a crença dos discípulos da ressurreição. Ela explica esses três fatos independentes que foram comprovados por evidências. Porém, logo essa hipótese já demonstra dificuldades insuperáveis. Como Jesus poderia remover a pedra do sepulcro a partir do lado de dentro, na condição em que ele estava, correndo risco de vida, numa situação muito precária? Como é que ele teria força
ainda do lado de dentro, já moveu uma pedra gigante. Como é que ele passaria pelos guardas? Como é que os discípulos veriam ele como um Messias ressuscitado e exaltado, sendo que ele estaria numa situação médica desastrosa, quase morrendo? Como é que ele conseguiria andar até os discípulos na situação que estava? A morte da cruz era uma morte muito pesada, uma morte que danificava muito o corpo da pessoa. E pouquíssimos que foram retirados da cruz sobreviviam. Era extremamente raro e demoravam dias para que fossem recuperados. Como é que tal aparição faria que eles acreditassem na sua ressurreição e não na sua sobrevivência? Se eles vissem Jesus na situação em que estava, eles acreditariam que ele sobreviveu, mas não que ele ressuscitou dos mortos. João atesta no seu evangelho que os romanos fincaram uma lança no lado de Jesus, a fim de verificar que ele estava de fato morto. O que, mais uma vez, indica, e até mesmo o relato de Pilatos no evangelho de Marcos, indica que todos eles viram que Jesus estava morto de fato. E também a questão de para onde é que Jesus teria ido depois disso, sendo que ele nunca mais apareceu, sendo que ele nunca mais foi visto depois que ascendeu aos céus. Se ele tivesse sobrevivido, ele teria vivido muito tempo ainda na Terra e as pessoas poderiam ver que ele estava de fato ali. Por isso, essa hipótese não se sustenta por muito tempo e também possui pouca credibilidade no meio acadêmico de hoje. Bem, a terceira hipótese é a hipótese da remoção do corpo. Foi proposta pelo historiador judeu Joseph Klausner, bem recente, em 1922. Esse historiador sugere que José de Arimateia enterrou o corpo de Jesus na sua vala temporariamente, e depois o descartou numa vala comum destinada a criminosos. Os discípulos não sabiam disso e por isso passaram a crer que Jesus havia ressuscitado. Essa hipótese explica o sepulcro vazio, mas ela não fala nada sobre as aparições de Jesus ou sobre o início da crença dos discípulos na ressurreição. Com um escopo limitado, não é difícil de nós percebermos que essa hipótese também não vai muito longe. Se os discípulos de fato se enganaram, por que José não corrigiu o erro deles, visto que ele sabia a verdade? Eles estavam ali pregando para todo mundo que Jesus havia ressuscitado. José poderia muito bem dizer, não, vocês estão enganados, eu apenas troquei o corpo de lugar. E como já foi visto, a discussão entre judeus e cristãos ela se dava em relação ao sepulcro vazio. Ambos os grupos sabiam que Jesus estava naquele sepulcro e o sepulcro foi encontrado vazio. Se Jesus tivesse movido o corpo, por que nenhum dos lados saberia de tal informação? Por que José não avisaria a nenhum dos lados? Além disso, na cultura judaica, as tradições em relação aos mortos eram o contrário do que essa hipótese sugere. Corpos eram conservados até um ano depois da sua morte, e a mudança de lugar ela era proibida pela lei, a menos que fosse entre túmulos familiares. Você não poderia enterrar alguém num túmulo privado e depois enterrar numa vala comum. E além disso, o túmulo dos criminosos não ficava longe do Calvário, ficava apenas 50 metros. Então José de Arimateia não teria razão nenhuma para dizer que Jesus ele foi enterrado na sua vala porque não tinha tempo e nem luminosidade suficiente para que ele pudesse ser enterrado junto com os criminosos. Assim, eu sugeri algo para o qual não há nenhuma evidência, e depender de situações improváveis que vão contra o costume da época, e também são muito difíceis de acreditar, porque você deveria tentar teorizar, por exemplo, que José de Arimateia morreu nesse meio tempo para que ele não pudesse transmitir os discípulos, que é algo bem improvável. A hipótese da remoção do corpo também falha em explicar o que houve com Jesus. A quarta hipótese que nós vamos considerar é a hipótese da alucinação. Ela foi proposta primeiramente pelo teólogo alemão David Strauss em 1885 e foi defendida por Gerd Ludemann, um crítico do Novo Testamento. Essa hipótese sugere que as aparições de Jesus foram meras alucinações dos discípulos, que estavam psicologicamente abalados pelo luto. O seu escopo também é reduzido. Ela não explica o sepulcro vazio e também não explica o início da crença na ressurreição. Isso porque visões de pessoas mortas na cultura judaica e ainda hoje levam as pessoas a crer na vida após a morte e não na ressurreição física. Essa hipótese, então, ela não explica o sepulcro vazio e ela não faz sentido que ela explique a ressurreição, visto que se você vê uma pessoa morta, você vai pensar na vida após a morte, você vai pensar que ela virou um espírito, mas você não vai pensar que ela voltou à vida, que ela voltou a ser um ser vivente. As características dessas aparições se diferem do que acontece em alucinações de fato, visto que elas aconteceram em lugares diferentes, com muitas pessoas diferentes e com características diferentes. E nem todos eram discípulos. Tiago e Paulo não acreditavam em Jesus, como já foi visto.
Então, se essas aparições fossem alucinações, não faria sentido que Paulo e Tiago tivessem se convertido, visto que eles não teriam motivo nenhum para pensar que Jesus havia se ressuscitado dos mortos. Paulo odiava Jesus e Tiago era irmão dele e não acreditava nunca na sua ressurreição. Ele não estava psicologicamente abalado, a não ser por algo como perder um irmão, o que mostra que ele não tinha nenhuma esperança de messianidade do irmão dele. Já as características dessas aparições, elas acontecem em Jerusalém, acontecem no caminho para Emaús, acontecem na Galileia, e não apenas em um só lugar. E elas aparecem para muitas pessoas, inclusive para 500 pessoas. E acreditar que 500 pessoas fossem capazes de ter uma alucinação só, ou que qualquer um dos discípulos tivessem a disposição de alucinações, é algo muito improvável. Ludemann sugere uma análise psicológica de Pedro e de Paulo que os levasse a ter tendência a alucinar. Para ele, Paulo era uma espécie de Martinho Lutero, era alguém que tinha, dentro do seu interior, tinha pensamentos conflitantes em relação à sua religião, pensando como é que eu posso ser justificado, como é que eu posso ter o meu pecado perdoado. Só que, na verdade, a gente sabe muito bem que Paulo, hoje em dia, os críticos de Paulo dizem bem claramente que não era assim que ele era. Paulo sempre deixa muito claro que ele estava muito feliz na sua religião, a ponto de ser capaz de perseguir pessoas para que essa religião fosse defendida. Paulo era um fariseu conceituado, era alguém respeitado dentro do seu meio, era alguém dedicado ao serviço da obra do judaísmo, logo é bem provável que ele tivesse esse receio. Não há nenhum indício que ele de fato tinha esse pensamento. Muito pelo contrário, ele era muito confiante na sua religião. Quando ele conheceu Jesus, ele encontrou algo que era superior através da sua revelação direta de Jesus como Messias. Já Ludemann argumenta que Pedro estava encarregado de culpa por ter negado Jesus, e por isso teria alucinado com ele. Mas, na realidade, não há nenhuma evidência de que Pedro tivesse tal tendência, porque em nenhum momento anteriormente nós vemos Pedro alucinando, e os relatos posteriores mostram que Pedro teve visões em sonhos com Jesus, mas em nenhum momento uma alucinação. E não há nada que explique as aparições aos demais discípulos, aos 500 e aos outros 10 discípulos que estavam junto com Pedro. Considerando que a análise psicológica de figuras históricas também carece de boa eficácia, é imprudente considerar tal hipótese como verdadeira, porque uma análise psicológica é algo muito difícil de ser feito, inclusive com pessoas que nunca foram encontradas presencialmente, pessoas que os únicos relatos que você tem são relatos de livros antigos. Também o próprio fato de Jesus ter feito questão de mostrar como uma pessoa física demonstra que essa hipótese é bem improvável. Craig então vai falar: algumas das crenças aceitas pelos estudiosos atuais do Novo Testamento tendem a refutar a hipótese da alucinação, ou pelo menos refutar o modo como Ludemann a apresenta. Por exemplo, eles aceitam que Jesus foi colocado no sepulcro por José de Arimateia, que as mulheres encontraram no sepulcro vazio, que é impraticável fazer a psicanálise de figuras históricas, que Paulo estava basicamente feliz com a sua vida sob a lei judaica, e que o Novo Testamento faz uma distinção entre meras visões e uma aparição posterior à ressurreição. Então nós chegamos à nossa quinta hipótese, a hipótese de que Jesus ressuscitou dos mortos. Será que ela supera as hipóteses anteriores ou também possui falhas? Bem, ela explica os 3 fatos de evidência. O sepulcro estava vazio porque Jesus ressuscitou, Jesus de fato apareceu aos discípulos e essas aparições provaram que eles começaram a acreditar na ressurreição. Essas aparições provaram a eles que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Essa solução é atacada simplesmente por se tratar de um acontecimento sobrenatural, porque as outras falhas, como nós já vimos nas evidências, não se aplicam a ela. Nós sabemos que os evangelhos são confiáveis, nós sabemos que a crença na ressurreição foi um acontecimento muito cedo depois da ascensão de Jesus, foi algo que estava presente desde o começo da igreja. Nós sabemos que os discípulos relataram várias coisas que eles não teriam nenhum motivo para relatar, caso fosse um relato inventado. Logo, nós podemos garantir que essa explicação é melhor. O único problema é que é uma explicação sobrenatural, e com isso, os críticos dizem que qualquer outra explicação naturalista seria superior a ela. Como o crítico Bart Ehrman falou, qualquer hipótese deve ser considerada acima da ressurreição, porque ela aconteceu de maneira sobrenatural. Porém,
Enquanto as demais hipóteses exigem premissas que são absurdas do seu próprio modo, porque sempre caem em coisas que são impossíveis de acontecer, como Jesus ter se mostrado em glória enquanto tivesse sobrevivido a uma crucificação, o que é altamente improvável, ou que os discípulos tivessem alucinado em massa 500 pessoas ao mesmo tempo, inclusive pessoas que não tinham nenhum motivo para alucinar, ou a conspiração de discípulos terem morrido por aquilo que eles acreditavam, e se você simplesmente dizer que eles roubaram o corpo, sendo que eles, com certeza, criam claramente que Jesus havia ressuscitado. Todas as premissas são mais improváveis do que a ressurreição de Jesus. Logo, a única premissa que você precisa para que isso seja verdade, para que Jesus tenha ressuscitado dos mortos, é que Deus existe. E nós temos várias razões para acreditar que Deus existe. Tanto a própria experiência pessoal, como todos os argumentos que foram apresentados, inclusive nesse seminário de apologética. Argumentos de apologética ofensiva, defensiva. A crença em Deus não é algo absurdo. É algo muito bem fundamentado. É algo que você pode acreditar. E caso Deus exista, é bem provável que Jesus tenha ressuscitado dos mortos. Então, dentro do contexto da vida e do ministério de Jesus, que realizava milagres e fazia profecias, e chegando à conclusão de que as evidências do fato apontam para tal acontecimento, podemos ter a certeza de que Jesus de fato ressuscitou dos mortos, porque ele estava inserido dentro de um contexto. Ele mesmo havia predito a sua ressurreição, ele realizava milagres, ele se afirmava como Messias, como Filho de Deus, e ele de fato foi ressuscitado por Deus, como foi profetizado. Não era simplesmente uma pessoa qualquer que morre, famosa, e os fãs começam a conspirar de que ele ressuscitou, porque não há nenhum motivo para que isso fosse verdade. Já para Jesus, que era conhecido por fazer esse tipo de afirmação, é totalmente cabível que nós acreditemos que ele de fato ressuscitou dos mortos, e se Deus existir, essa hipótese não tem nenhuma restrição, porque é mais provável e o sobrenatural existe, porque se Deus existe, o sobrenatural existe, logo Jesus pode ter ressuscitado dos mortos por Deus. Por ele então fala o seguinte: existe pouca chance de alguma das hipóteses concorrentes algum dia superar a hipótese da ressurreição que concerne o cumprimento dos requisitos apontados. A perplexidade dos eruditos contemporâneos quando confrontados com fatos como o sepulcro vazio, as aparições de Jesus e as origens da fé cristã sugere que não há no horizonte nenhuma hipótese rival que seja melhor. Uma vez que se abre mão do preconceito contra milagres, é difícil negar que a ressurreição de Jesus é a melhor explicação para os fatos. Então nós concluímos da seguinte forma: assim, o milagre que autenticou a divindade de Jesus e a veracidade da fé cristã foi realizado de tal forma e produziu tais frutos, de modo que não houvesse dúvidas de sua veracidade. Ou seja, a sinceridade dos apóstolos, a sua disponibilidade de morrer pelo Evangelho, a questão das mulheres no sepulcro, a questão de Mateus ter dito que os judeus acreditavam no sepulcro vazio, isso ser possível de ser averiguado. O fato de Paulo demonstrar que ele conhecia 500 pessoas que tinham visto Jesus ressuscitado e estava disposto a dar o nome delas para qualquer pessoa que pedisse. Todos esses fatos nos indicam de que a ressurreição de Jesus foi muito bem atestada e averiguada por aqueles que estavam envolvidos. E com isso, a igreja foi fundada sobre um forte alicerce, que é a ressurreição de Jesus pelas mãos do próprio Deus, dando a eles a garantia de que Jesus era o Messias. Consequentemente, através disso, nós podemos autenticar o restante das Escrituras também, como verídico. Se Jesus ressuscitou, o resto das Escrituras que profetizam isso também são verdade. Logo, toda a palavra de Deus é inerrante. E com a ressurreição de Jesus, nós também podemos confiar nas promessas de salvação e a vida eterna com Deus, pois ele também prometeu que nos ressuscitará. Se nós cremos em Jesus, nós temos esperança no futuro, nós temos esperança de salvação e de vida eterna. Então, retomando todo o assunto de hoje, nós vimos que a ressurreição significa uma volta à vida em um corpo físico e que tanto judeus quanto gregos não acreditavam que tal coisa fosse possível. Os discípulos de Jesus começaram a pregar que havia acontecido com o seu Messias e provaram isso de 4 formas diferentes, em 4 evangelhos, cada um deles congruentes entre si. Nós podemos ter certeza de que tal criança estava bem presente no começo da história da igreja, através da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele atesta que recebeu tal tradição ainda 6 anos depois que Jesus haveria ressuscitado dos mortos. Nós temos 3 linhas de fatos independentes que atestam que Jesus de fato ressuscitou, sendo eles o sepulcro vazio, as aparições de Jesus e
e o início da crença dos discípulos na ressurreição. O sepulcro vazio é bem atestado por fatos como o relato das mulheres, como a reação dos judeus ao que aconteceu, como a confiabilidade dos escritos de José de Arimateia, como a simplicidade do relato de Marcos, entre outros exemplos. As aparições de Jesus são bem fundamentadas naquilo que Paulo escreveu na sua carta, onde nós temos mudanças de vida completas, no caso de Tiago, irmão de Jesus, e no caso de Paulo, e até mesmo uma afirmação até mirabolante, como a questão de que 500 pessoas teriam visto Jesus ressuscitado. E Paulo garante que isso foi de fato verdadeiro, demonstrando que ele sabia o nome dessas pessoas, sabia quem estava vivo e quem estava morto, e estava disposto a dar o nome delas para qualquer pessoa que tivesse interesse em saber mais sobre o assunto. E o início da crença na ressurreição, ele é fundamentado na questão de que os discípulos eles viveram a vida inteira deles dedicados a tal pregação do Evangelho, dedicados a demonstrar que aquilo que eles falavam era verdadeiro e não há nenhuma outra hipótese que explique melhor o que aconteceu com o início da crença dos discípulos na ressurreição. Nós temos 5 hipóteses mais prováveis do que poderia ter acontecido, e nenhuma delas, das 4 primeiras, a conspiração, a morte aparente, a remoção do corpo ou a alucinação, nenhuma delas explica também a ressurreição de Jesus como a questão do que os discípulos falavam, como que de fato Jesus aconteceu um milagre e ele foi ressuscitado dos mortos. Assim, nós podemos ter a certeza, se nós acreditarmos que Deus existe, de que Jesus era quem ele disse que era, e aconteceu um milagre e Deus o atestou como Messias, ressuscitando ele dentre os mortos. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Peço que, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder notificações de novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.